Muito bem-vindos ao tutorial de classificação de imagens obtidas com o AV, um tutorial realizado no âmbito do projeto 3D Antártida. Neste tutorial vou-vos explicar então como, a partir de imagens recolhidas com uma câmara visível e com uma câmara infravermelho próximo, que foram tratadas previamente, como é que as podemos classificar de forma automática. Este procedimento de classificação de forma automática, classificação automática, pode ser usado para qualquer tipo de imagem digital. Este software que temos aqui na nossa frente é então o plugin, é o software QGIS, um software gratuito, neste caso a versão 2.8, uma versão estável, que é um software de sistemas de informação geográfica e que tem, além disso, algumas capacidades interessantes para trabalhar com detecção remota. Para isso nós vamos usar um módulo. Os módulos são basicamente plugins feitos por diversos indivíduos e empresas que são disponibilizados depois para utilizar dentro do QGIS. Se vamos aqui a módulos, gerir e instalar módulos, vai-nos aparecer aqui uma lista grande de módulos que vai ser continuamente atualizada a partir da internet, mas que por defeito não estão instalados. Alguns deles estão instalados, os que têm a cruz, mas a maior parte deles, como podem ver, não estão instalados. A descrição dos módulos aparece aqui na janela do lado direito, ok? Portanto, tem aqui que há inúmeros módulos disponíveis. E nós vamos instalar um módulo que se chama Semi-Automatic Classification Plugin. Se escrevermos aqui no pesquisar a palavra semi, ele vai-nos selecionar o módulo, que no meu caso já está instalado, tem uma cruz, mas que no vosso caso provavelmente não vai aparecer pré-instalado. E portanto eu pedi-vos para vocês ou porem a cruz, ou então aqui deste lado há de estar instalar módulo. Portanto instalam um módulo. Depois de instalarem um módulo, provavelmente vão-se abrir aqui algumas janelas de lado, que são ativadas também clicando neste ícone que aparece algures aqui no ambiente de trabalho. Portanto, se as janelas não estiverem presentes, por exemplo, se esta janela não estiver presente, se clicarmos neste ícone ou neste deste lado, a janela vai se abrir. E, portanto, isto é informação que vai ser importante e é uma componente importante com a qual nós vamos trabalhar. Para já vamos fechá-lo na cruz, fechamos aqui e podemos fechar aqui. Na verdade, o que estamos é a retirá-lo do ambiente de trabalho, ele continua instalado, apenas não está visível. E o que vamos fazer agora é importar imagens matriciais, importar imagens raster para o ambiente de trabalho. Importar imagens matriciais raster é neste ícone que aparece do lado esquerdo, adicionar camada raster. Então vamos abrir, clicar aqui e direcionar para a pasta em que temos o exercício cujo download foi feito da internet. E vamos selecionar Special B, Special G, Special NIR1 e Special R. Special B é a componente do espectro azul da imagem. G, o verde, NIR, infravermelho próximo, e o R é o vermelho, que estão separados aqui nestas três imagens. E cada uma destas imagens corresponde aqui a uma imagem em tons de cinzento, com valores que vão de 0 a 255. Se repararem, aparece aqui nesta banda lateral, onde diz camadas, aparecem as várias camadas, tal qual estão visíveis no QGIS. Na verdade, a camada que aparece na parte superior aqui é aquela que nós estamos a ver no momento. E esta cruz quer dizer que ela está ativa. Se eu clicar aqui, selecionar a cruz, reparem que a imagem muda de tonalidade, porque neste momento o que estamos a ver é a informação do infravermelho próximo. Se quisermos ver o Special G, tiramos esta e passamos a ver o Special G. Okay? Portanto, aqui selecionamos a visibilidade das camadas e a ordem pela qual as camadas são visíveis. E um primeiro passo que vamos ter que fazer é ordenar as camadas de maneira ao infravermelho próximo vir cá para baixo. Se arrastarem as camadas, reparem que aparece ali um tracinho, este tracinho dá-vos a posição da camada, e vamos ter que mover as camadas aqui com cuidado, com o mouse, arrastar as camadas, de maneira a ficarmos com o NIR1 em baixo, o R logo acima do NIR1, o G acima do R e o B cá em cima de tudo. Portanto, NIR1, R, G, B. Eu pedia que fizessem isto porque depois vai-nos facilitar os cálculos numa fase posterior. Se se enganarem, não há qualquer problema, andam para trás, para a frente, ok? De maneira a até acertarem na posição das camadas. Tá? É importante que elas fiquem desta forma.
Muito bem. A camada que nós visualizamos é sempre então a primeira. Se vocês quiserem fazer zoom, o que têm que fazer é com o scroll do mouse, com o botão do mouse, rodar de maneira a fazer o zoom na superfície. Tá? Zoom in, zoom out. E o que têm aqui apenas são imagens a preto e branco, com uma resolução de 25 cm por pixel, tá? Correspondendo à informação de cada uma das bandas. Já vamos ver como é que se pode visualizar isto em cor real e também em falsa cor, aproveitando a informação do infravermelho próximo. Se quiserem ajustar rapidamente para ver tudo, ajustar ao ecrã, clicam aqui em ver tudo, cá em cima, e portanto a imagem fica totalmente ajustada aqui ao ecrã. Muito bem, vamos então ativar e passar ao tal plugin de classificação semiautomática. Clicamos aqui, abrem-se estas janelas todas, um pouco confuso para quem vê pela primeira vez, e eu vou tentar rapidamente sistematizar o que é que nós vamos fazer. Portanto, basicamente, o que vamos fazer é explicar ao computador, indicar ao computador quais é que são as características espectrais das classes em que nos interessa dividir a imagem. Este é o procedimento. E depois o computador vai dividir, vai classificar a imagem em função das características espectrais que nós indicamos para cada uma das classes. Refiro-me, por exemplo, a arbustos, a solo nu, as estradas de terra batida, a vegetação rasteira e por aí fora. Podem ser tentadas vários tipos de classes e, na verdade, vai ser isso que nós vos vamos convidar a efetuar. Então, a primeira coisa que vamos ter que fazer aqui, de maneira a preparar o plugin para poder ser usado, vai ser selecionar aqui este band set, esta parte designada band set, em que nós vamos selecionar quais é que são as bandas. As bandas são as várias imagens que nós aqui adicionamos, que vamos usar para fazer a classificação. Portanto, vamos fazer um refresh list, e quando se refresca, vão aparecer então aqui as várias bandas que nós acabamos de introduzir no QGIS. Vamos selecioná-las todas e vamos adicioná-las para o conjunto de bandas a serem usadas pelo plugin. Portanto, add rasters to set. As bandas foram passadas para aqui, exatamente na mesma ordem que aqui estavam. Este aspecto é importante. NIR1, RGB. Tá? Ok, portanto estão aqui as bandas já todas integradas diretamente no Semi-Automatic Classification plugin. Ok? Este passo é um passo que é importantíssimo. Se houver algum erro, algum engano na ordem das bandas, podem mudar aqui a ordem das bandas, puxá-la para cima, puxá-la para baixo e agora para cima. Podem remover, podem apagar e podem voltar a importá-las daqui deste lado, refrescando a lista. Tá? Portanto, as bandas já cá estão. E agora o passo seguinte vai ser fazer aqui uma visualização em cor real. Vamos minimizar, aliás, vou fechar esta janela e vamos fazer aqui um refresh. E aqui neste sítio diz RGB. Basicamente o que aqui está é a ordem que nós queremos que o sistema coloque as várias bandas de maneira a fazer uma visualização no sistema RGB. Portanto, vermelho, verde e azul. Então, se nós pusermos a banda vermelha no R, a banda vermelha é a banda 3, a banda verde, que é a banda 2, no verde, e a banda azul, que é a banda 1, no blue, nós vamos obter uma visualização, que é uma visualização em cor real ou próxima dela. Bom, neste caso, nós não estamos a visualizar qualquer alteração, porque se repararmos com cuidado, apareceu aqui o band set, que é este que aqui está. Nós devemos sempre fazer um refresh aqui ao band set, mas o que acontece é que ele está tapado pelo espichel B. Estão a ver? Se eu destapar aqui, ok? Ele já está visível. Se quiser, podemos puxar o espichel B cá mais para baixo. Não vamos precisar mais dele. Até os podemos desselecionar. O G, o R e o NIR. Desselecionamos. Isto aumenta a velocidade aqui da visualização. E deixamos visível o bandset VRT, que é um fecheiro que é designado por raster virtual criado pelo sistema. E como veem, a cor que aqui aparece já é uma cor próxima da cor real. Podemos identificar facilmente aqui as áreas com arbustos, não é? As áreas de solo nu e por aí fora. Se nós, por outro lado, quisermos usar a informação contida numa outra banda, que é o infravermelho próximo, que neste caso é a banda número 4, podemos criar o chamado mosaico de falsa cor. O mosaico de falsa cor usa
um compósito com a banda 4, infravermelho próximo, com a banda 3, que é o vermelho, e com a banda 2, que é a banda verde. Portanto, se eu clicar aqui, o que ele vai fazer é fazer este outro compósito, e o que se nota aqui é que quanto mais vermelho, maior a quantidade de biomassa disponível, mais verde é a planta. Este facto tem a ver essencialmente com a maneira como a estrutura foliar vai refletir a componente de infravermelho próximo da radiação. E o que nós estamos a ver, na verdade, não é apenas pintar as plantas de vermelho, é na realidade informação que não estava presente nas bandas anteriores e ao qual o nosso olho não é sensível. Reparem que se vê muito bem, veem muito bem estes pequeninos arbustos de cor, aqui com cor avermelhada, que são arbustos mais verdes que aparecem no terreno e que nós provavelmente não veremos tão bem, estão a ver, quando fazemos a visualização com a cor real. Mas aqui deste lado então podem mudar o mosaico e a maneira como o compósito é efetuado. Se quisermos vir aqui a este lado, sempre que quisermos fazer aqui um ajuste de cores, podemos, clicando no botão do lado direito do mouse, em cima da banda, escolher esticar usando a extensão atual. E vai-nos ser feito aqui um ajuste no ecrã que se torna um bocadinho mais, frequentemente, mais próximo daquilo que é a visualização que nos interessa mais. Por exemplo, para esta mais próximo do real, eu posso vir aqui e esticar usando a extensão atual, ok? Fica muito melhor do que estava anteriormente. Vamos então dar início à classificação propriamente dita, e para classificar o que nós vamos ter então é que indicar ao computador áreas que o computador vai usar para extrair parâmetros estatísticos que depois vão permitir classificar automaticamente o resto da imagem. Então, isso baseia-se aqui na criação das assinaturas das imagens, das áreas de treino, da criação daquilo que se designa em detecção remota por Regions of Interest, ROIs. Estão a ver que toda esta parte aqui diz ROI, ROI List, ROI Parameters, ROI Creation, ROI Signature Definition, Regions of Interest. As Regions of Interest são basicamente as nossas áreas de treino. E baseiam-se essencialmente podemos desenhar polígonos que depois permitem extrair as assinaturas para essa feature que nos interessa classificar, ou neste caso vamos usar aqui um pixel semente que depois vai expandir automaticamente para os pixels vizinhos que têm características espectrais mais ou menos semelhantes. Para isso eu vou mudar aqui o raio onde está Range Radius. Já estive aqui a fazer uns testes e com 25 o sistema funciona bem para estas características da imagem que estamos a usar. E depois o que fazemos é clicar aqui, Activate ROI Pointer, e podemos fazer aqui algumas experiências. Por exemplo, este arbusto. Eu quero extrair uma mancha, um determinado número de pixels que nos permita caracterizar mais ou menos as propriedades espectrais destes arbustos. Então, se eu clicar, reparem, ele automaticamente expandiu para toda esta área e extraiu uma série de números de pixels semelhantes ao arbusto. Por exemplo, se eu quisesse fazer esta pedra que aqui está, esta rocha que aqui está, eu clicava, ok? Como veem, ele restringe-se mais aqui à rocha e à área próxima da rocha. Se eu, por exemplo, quisesse classificar este solo de cor avermelhada e extrair pixels com valores mais ou menos semelhantes, clicaria aqui, ok? E ele encontra todos estes pixels aqui, são pixels que automaticamente se poderiam incluir na mesma classe. Por exemplo, se estivesse à procura deste tipo, isto é um arbusto mais seco, poderia clicar aqui e ele seleciona o arbusto mais seco e depois usa essa informação para extrair a assinatura espectral. Essa assinatura espectral é obtida a partir dos valores de cada um dos pixels que o compõem. São alguns parâmetros estatísticos, com médias, juros padrão e por aí fora, que são usados depois para extrair as assinaturas. Então vamos proceder, então, neste caso, à delimitação das áreas de treino. E uma das classes que vamos usar vai ser então os arbustos. Eu vou escolher, por exemplo, este arbusto que aqui está. Clico aqui. Bem, deu muito pequeno, preciso de áreas de treino maiores. Vamos escolher áreas de treino um bocadinho maiores, mais homogéneas. Aliás, menos homogéneas do que a anterior, mas que devemos ter a certeza que é de facto arbusto aquilo que nós estamos a caracterizar. E aqui não vou mexer, não vou entrar aqui em detalhe no que é isto, mas vamos mexer apenas aqui no Class ID, no identificador da classe. Esta seria a classe 1 e vamos lhe chamar arbusto. Ok? Neste caso, neste exemplo, vamos apenas usar um tipo de arbustos. Reparem que aqui temos um arbusto escuro e aqui um arbusto mais claro.
eles podem estar ou em fases do ritmo fenológico diferentes, ou podem ser mesmo espécies diferentes. Eu podia este ser o arbusto tipo 1 e este arbusto tipo 2, ou até a própria espécie. Mas, neste caso, como não temos conhecimento do terreno em detalhe, vamos chamar a tudo isto arbustos. Tá? E vamos considerar apenas aqui um tipo de arbustos. Depois o que eu tenho que fazer é o save ROI, e ele vai criar uma outra camada, um layer chamado layer vetorial, onde vai guardar esta informação espectral. Então, save ROI. Reparem, vão aparecer duas coisas. Bem, para já, deu-me um erro, porque eu me esqueci de um outro passo, que é criar a tal camada, uma camada vetorial, onde vai ser guardada toda esta informação. E isso vai-se escrever aqui em cima. Training Shapefile. Então vamos ter que criar um nome para este Training Shapefile. New Shape. Vamos até à nossa área, à nossa pasta de trabalho, e vamos lhe dar um nome. Podemos lhe chamar treino. Ok? Treino. Guardar. Guardem dentro da mesma pasta onde têm as outras imagens. E se repararem, já aparece aqui treino SHP. Tá? Treino SHP. Então agora já podemos fazer o Save ROI. Quando fazemos Save ROI, reparem, ele vai buscar, cria uma camada que está dentro do treino SHP, que nós podemos depois visualizar em qualquer altura, que pertence à macroclasse 1 e a classe ID é a classe 1 arbustos. Macroclasse é uma classe de nível superior que pode agrupar várias subclasses, ou várias classes neste caso. Então, arbustos, está aqui na lista de ROIs, e ele acrescentou diretamente aqui à assinatura, a um fecheiro de assinatura, a classe arbustos. E atribui-lhe uma cor aleatória, que aqui aparece vermelho. Eu vou-lhe mudar, eu vou dar uma cor, clico duas vezes, uma cor mais próxima de uma cor que nos faça entender que são arbustos. Clico no verde. Ok? Arbustos. Agora vamos continuar o processo. Portanto, vamos assumir que já temos arbustos classificados e vamos pôr aqui um outro tipo de informação. Por exemplo, aqui, vegetação seca. Isto aqui são gramíneas mais secas que aparecem próximo dos arbustos. Deixa-me cá ver se é homogéneo, relativamente homogéneo. Ok? Então vamos pôr aqui classe ID 2 e vamos lhe chamar vegetação seca. Evitem usar acentos. E agora vamos Save ROI. Save ROI, ok? Ele vai adicionar aqui vegetação seca e deste lado também. E vamos mudar aqui a cor e vamos lhe pôr uma cor assim mais próxima de uma cor relacionada com a vegetação seca, não sei, talvez um cinzento. Podemos mudar aqui os tons, ok? Ao escolher aqui a cor, se clicarem aqui podem mudar a cor. Mas selecionamos aqui o preto e depois aqui mudamos, ajustamos para cinzento, ok? E agora aqui já está, vegetação seca. Vamos pôr aqui, aqui temos um tipo de solo. Reparem que nos solos têm solos avermelhados ou alaranjados, não é? Depois tem aqui um solo mais claro. E há alguma diversidade nos tipos de solos. Obviamente, dependendo do interesse que vocês têm, que terão na classificação, vão ser também diferentes as classes que vão dar. Já temos duas classes. Então vou dar agora uma outra classe, que é este solo alaranjado. E vou clicar aqui e vamos então treinar o computador para este tipo de solo. Ok? E vou-lhe chamar, obviamente isto não tem qualquer valor científico, é apenas visual. No terreno teríamos que verificar que tipo de solo era este. Solo alaranjado. E depois podemos sempre mudar então o nome que lhe estamos a dar. Portanto, solo alaranjado. Na verdade é um solo nu. Ok? Sempre que eu ponho solo, é um solo nu. Solo alaranjado. Save ROI. Ok? Até lhe vou dar aqui uma cor, quando aparecer aqui deste lado, vou-lhe dar assim uma cor alaranjada. Aqui é laranja. Ok. Solo alaranjado. E agora vamos a um solo de cor mais esbranquiçada. Eu estou a dar estas diferenças nos solos porque já sei que vai haver aqui alguns problemas na classificação e torna-se melhor dar aqui mais variabilidade, mais detalhe nas classes. Então tenho aqui um solo, vou-lhe chamar solo claro, mais uma vez nada de científico, nem muito preciso nisto, solo claro, provavelmente está associado a mais pedregosidade, solo claro, enquanto o outro provavelmente tem um teor de argila mais acentuado. Mas como digo, depois podemos mudar sempre isto em qualquer altura. Sol claro, Save ROI. E vou-lhe dar uma cor. Ok, ele aqui aparece com o roxo, é aleatória a cor que aqui aparece. Vou-lhe dar uma cor, não sei, assim mais, vou ao laranja.
E vou tentar pôr um laranja um bocadinho mais claro. Puxo aqui, posso andar aqui de um lado para o outro, assim mais assim amarelado, laranja um bocadinho mais claro. Ok, tá. Portanto já está dado. Ok? E agora vamos então a outro tipo de classes que possam aparecer. Então, vegetação seca já demos. Temos aqui, por exemplo, esta parte com relva verde ou gramíneas, não é? Portanto, gramíneas verdes. Vamos treinar também aqui uma área de gramíneas. Clicamos aqui, não me parece que esteja a coincidir muito. Podemos mudar, clicando até selecionar uma área que nos pareça mais característica. Ok? Portanto, aqui gramíneas. Gramíneas. Evitem acentos, porque às vezes ele deixa de funcionar e depois não percebemos muito bem o que se passa e é a questão dos acentos. Gramíneas. Vamos mudar isto para um verde assim mais clarinho. Isto depois tem implicações no mapa final, quando procedemos à classificação final, automática. Então reparem, nós estamos a ensinar o computador uma série de propriedades espectrais da imagem, mas estamos a selecionar apenas partes da imagem. O que vamos querer é que ele depois classifique a imagem completa a partir deste tipo de informação que lhe estamos a dar. Obviamente isto tem um potencial enorme, permite classificar áreas muito amplas de uma forma relativamente rápida e que pode ser mesmo bastante rigorosa. Por exemplo, aqui temos uma estrada. Vamos treinar aqui a estrada. Clicar ali. Okay, estão a ver? Estrada. Vamos ver se isto... Ele está a apanhar também partes da berma da estrada, não tem problema. Por aqui o 6, estrada. Estrada Alcatrão. Save Roy. Save Roy. Ok, vamos pô-la cinzenta escura. Vamos aqui ao preto. Depois puxamos aqui para um tom mais acinzentado. Cinzento escuro. Ok, muito bem. Depois podemos, em qualquer altura, podemos mudar a legenda, não é? E as cores, os nomes, isto pode ser tudo mudado aqui no Sistema de Informação Geográfica. E finalmente, reparem, isto que aqui está é uma estrada de terra batida, não é? Esta estrada de terra batida, na verdade, resulta de uma mistura de solo nu, mas que está mais seco, sujeito a mais pisoteio por parte dos carros, não é? Aos rodados, e portanto tem algumas diferenças espectrais. Eu vou classificá-la como estrada de terra batida, embora, na verdade, de certeza que a classificação em alguns locais vai ser misturada com os solos, com o solo nu. Está aqui uma também, uma estrada de terra batida. Vou buscar aqui a assinatura a esta estrada de terra batida. E vamos lá treinar aqui isto. Ok. E vou pôr a classe 7, estrada terra. Estrada terra. Com grandes probabilidades de se misturar com alguns dos tipos de solo, em particular com o solo mais claro, não é? Estrada terra. Muito bem. Vou pôr a cor, mudar a cor. Eu vou-lhe pôr assim um branco, para se ver melhor também. Branco. Ficou. E finalmente temos ali carros, mas eu não vou classificar os carros. Depois vamos ver que ele os vai classificar como qualquer coisa o mais próximo possível da outra assinatura espectral. Isto aqui é um edifício com um teto que penso que é um teto de rede, ou de plástico, ou qualquer coisa assim. Eu vou-lhe chamar telhado. Tem uma cor completamente diferente do resto, não é? Vamos ver se vale a pena classificar isto ou não. Telhado. Mas não é um telhado de telha, não é? Portanto, cobertura. Vou-lhe chamar cobertura. Vamos treinar, a ver o que acontece. 8. Cobertura. 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 E vamos lhe pôr uma cor, se calhar, o preto, não é? Que é exatamente a mesma cor da cobertura. Okay. Agora, ele o que vai fazer é, em função destas assinaturas, vai então proceder à classificação. Nós podemos gravar o fecheiro de assinaturas, que ele aqui criou um fecheiro de assinaturas, é um XML, em que eu posso pôr save. Vou outra vez à minha área, ao exercício, e vou gravar como assinaturas. É bom gravarem porque depois pode-vos ser útil para um futuro exercício que precisem. Não precisam estar a dar as assinaturas todas outra vez. Tem um fecheiro de assinaturas e também tem aqui o fecheiro de treino que vos pode ser útil para extrair assinaturas. Bom, há muito mais informação, muito mais classes que podem dar. Normalmente isto é um processo iterativo em que vamos fazendo testes e classificando. E é isso que vamos fazer agora, um pequenino teste. E vamos então ver como é que vamos classificar a imagem. Temos, neste software, temos apenas 3 classificadores possíveis, que estão deste lado. Estão a ver aqui Classification Algorithm. E temos então um que é o Minimum Distance,
outros que é o Maximum Likelihood e o Spectral Angle Mapping. Eu não vou entrar em detalhes como é que funciona cada um deles, facilmente encontram tutoriais sobre isto. Vamos usar o Maximum Likelihood, que em português se designa por máxima verosimilhança e costuma dar resultados relativamente bons. Uma coisa boa que o QGIS tem é que permite nós fazermos aqui uma simulação sem ser necessário classificar toda a imagem. O processo de classificação da imagem, como vão ver, é um processo que demora alguns minutos. Dependendo do processamento, pode demorar mesmo muito tempo. Pode demorar horas até, da capacidade de processamento do computador e do tipo de imagens. Mas podemos ter aqui com uma janelinha, podemos ver como é que os classificadores funcionariam aqui para a nossa imagem. Então, isto vai ter uma janelinha de 100 pixels por 100 e nós vamos ver como é que funciona a classificação. Clicamos aqui no mais e vamos aqui pôr o pixel central, por exemplo, aqui próximo dos arbustos, e esta seria a classificação. Estão a ver? Na realidade parece relativamente bom, não é? Ele mistura aqui um bocadinho o arbusto com as herbáceas de cor mais clara, não é? Há aqui alguma mistura, porque, se eu puser aqui deste lado, vamos ver o que acontece deste lado. Deste lado estão a ver as ervas secas, a tal vegetação seca, que ali está, eu penso que é aquele cinzento claro, é a vegetação seca, portanto está a funcionar relativamente bem. Vamos clicar aqui e ver o que é que funcionaria, se o telhado era bem classificado ou não. Ok, estão a ver? Relativamente bem classificado. Portanto, estão a ver, com poucos minutos aqui de treino da imagem, este treino pode ser muito melhorado, pode ser apuradíssimo ainda. Normalmente para termos um bom resultado, algum tempo, horas às vezes de trabalho e de testes de classificação, depois com os testes de validação que eu aqui não vou ensinar a realizar. Mas fica então apenas aqui um cheirinho de como se processa a classificação. Vamos clicar aqui para experimentar e ver o que é que acontece. Estão a ver? Material seco, vegetação seca, aqui as herbáceas, os arbustos mais escuros. Eu estou a ver que ele está a misturar as herbáceas com aqueles arbustos mais claros, portanto o classificador aqui não está muito bom. Mas os diferentes tipos de solo aparecem, não é? E podemos ir testando isto nas partes que quisermos da imagem. Portanto, eu noto que isto são apenas testes. Vamos ver o que é que acontece aqui na estrada. Se nós fizermos aqui na área da estrada, estão a ver? Fica aqui a estrada bem marcada. E vamos ver o que é que aconteceria na área de estrada de terra batida. Também não está mal, estão a ver o branco aqui, portanto está a classificar bastante bem. E depois de terem sido feitos estes testes, podemos obviamente ir melhorando aqui os classificadores, tentando melhorar, tirando algumas classes, colocando outras classes, tendo a certeza que tem que vir, tendo o cuidado de vir aqui às assinaturas e remover então as classes. Há aqui várias ferramentas que permitem explorar as assinaturas espectrais de uma forma mais cuidada. Mas então o passo seguinte será então classificar a imagem. E é isso que eu vou fazer agora. Para classificar a imagem, nós escolhemos então o algoritmo e clicamos em Perform Classification. Portanto, ao contrário, estamos aqui apenas a ver pequeninas janelas de como funcionaria a classificação, vamos classificar toda a imagem. Portanto, vamos a Perform Classification e vamos ter que gravar primeiro que tudo o nome da nossa imagem. Vamos à nossa área de trabalho, exercício, temos de chamar classificação, sempre sem acentos. Classificação, ele vai criar um GeoTIFF, vai estar georreferenciado e, portanto, ele vai começar então a processar a imagem e a realizar a imagem. Vamos ter que esperar, neste caso, 4 minutos e 27 segundos para processar a imagem. Eu estou a usar um computador com fraca capacidade de processamento, um computador ultra portátil, mas vamos então deixar a classificação correr. Portanto, o computador processou então durante aqueles cerca de 4 minutos e finalmente temos o output, que é a imagem já classificada. Se eu fizer um zoom out, venho aqui a esta tal lupa que diz ver tudo e posso ter uma ideia então geral de toda a imagem já devidamente classificada. Vejam que parece haver, está bem classificada a estrada, está bem classificada, os diferentes tipos de solo nu, não é? A vegetação, a vegetação de gramíneas mais verdes está parece-me um bocadinho exagerada em detrimento dos arbustos de cor mais escura, não é? Aqueles arbustos mais escuros eu penso que aqui estão a menos. E as estradas de terra batida, áreas de pisoteio máximo, também ficaram muito bem marcadas. Portanto, reparem no potencial de aplicação deste tipo de classificação e depois isto potencia e possibilita a criação de mapas de forma praticamente imediata, uma vez que estas imagens estão completamente georreferenciadas. Aliás, nós podemos fazer uma comparação com as imagens do Google Earth diretamente.
Para vos dar uma ideia, nós podemos agora, se eu desligar aqui, fechar aqui, já não vamos precisar do classificador. Clicamos aqui e clicamos aqui, deste lado, para termos um bocadinho mais de espaço. A nossa imagem de classificação está aqui, no meio de uma série de imagens que são ficheiros temporários. Estão a ver? Uma série de ficheiros temporários. Nós vamos puxar a nossa imagem cá para cima de tudo. Tentar puxá-la, isto não está a subir, não sei porquê. Vem para aqui. Bem, a primeira coisa que podemos fazer também é apagar estes ficheiros temporários todos. Selecionamos este, vamos até aqui, selecionamos todos e mandamos embora. Todos os que têm tempo não estão cá a fazer nada. Cada um destes tempos tem a ver com as vezes que nós clicamos a fazer o preview. Podemos apagá-los aqui neste íconezinho que tem um menos. Okay, está aqui mais um tempo, menos. Okay, e o nosso fecheiro de classificação, vamos tirá-lo para aqui. Sair desta classe que ele criou automaticamente, apaga-se, já está mais limpo. Podemos gravar o fecheiro, vamos aqui ao guardar, tá? E vamos aqui então, podemos lhe chamar exercício. Isto devíamos ter feito na verdade numa fase anterior, exercício, e temos aqui os nossos mapas todos. Reparem que toda esta área exterior foi classificada a preto como cobertura, mas na verdade aqui o preto é o não classificado também. Se eu clicar aqui duas vezes no não classificado, ele vai-me aparecer aqui a legenda. Eu posso editar aqui as cores das legendas. Unclassified, eu vou pô-lo a branco para ficar mais bonito graficamente. Aplicar, ok, o mapa está com melhor aspecto. E agora podemos comparar visualmente aquilo que nós obtivemos com a classificação, okay? com a imagem original. Tá? Portanto, cá está, temos a classificação feita. Pronto, e com isto está feito o mapa. Podemos usar ainda um outro plugin que podem ir buscar à internet, que se chama OpenLayers Plugin, que vos permite fazer a sobreposição com mapas do Google Maps, do Bing. Por exemplo, se eu puser Google Satellite, ele vai buscar a imagem do Google Satellite à internet, tem que ter ligação à internet, que está aqui por trás. Vou arrastá-la aqui para baixo. Está aqui o vosso mapa. Área de treino. Às vezes tem que se fazer um zoom out para isto ir buscar a imagem à internet. Cá está. E agora posso pôr aqui a classificação. Estão a ver, esta é a área para a qual tivemos a fazer a classificação. E podemos ver então o posicionamento da imagem. Tá? E mesmo diferenças em relação à imagem, que são imagens de datas diferentes, mas vê-se claramente aqui que há arbustos a mais que nós classificamos como gramíneas. Isto foi um problema do nosso classificador. Portanto, o que vos desafiamos agora é melhorarem o classificador e fazerem diferentes testes com vários tipos de imagens. Aqui no QGIS, uma vez que aprenderam a usar o QGIS, depois têm muito mais potencial de utilização. Podem usar o QGIS para fazer o download de imagens de satélite Landsat e outros tipos de imagens que podem ser classificadas também da mesma forma. Esperamos que tenham gostado e para já é tudo neste tutorial aqui da equipa 3D Antártida.